A COP30 expõe dualidade da política ambiental do PT, simbólica para fora e pouco eficaz para dentro. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Antes de terminar a minha fala, tenho que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP. E nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia. Bom, a COP30, toda a propaganda do governo feito, que era COP na Amazônia, ainda que eu acho que Belém não é exatamente na Amazônia, mas, enfim, a gente falou isso em outro programa, como se Manaus seria mais Amazônia, né? Manaus é mais coração Amazônia. Mas, enfim, seria ali feito, participação de grupos indígenas, etc e tal. Lula chegou a fazer uma frase muito esquisita, não sei se vocês viram, que ele falou, a Amazônia como uma Bíblia. Dentro de todas as polêmicas que envolveram a COP30, que foram algumas e que têm sido algumas ainda, o PT ele vive essa dualidade de políticas, né? Essa dualidade do desenvolvimento e industrialização, e agora com a Foz da Amazônia, e também tentar uma bandeira verde, etc. Eu tenho essa impressão que a política ambiental do PT é uma forma de soft power, assim. O PT entende a política ambiental como uma moeda de troca importante, até pelo papel estratégico que o Brasil tem pela preservação da maior floresta do mundo. Então é uma forma do Brasil manter contato e ter fórum de discussão sobre assuntos que hoje estão, mesmo que não sejam os tópicos mais importantes, acho que já teve um momento mais forte para a causa ambiental em termos de relações internacionais, ainda é um assunto que sempre aparece nessas cúpulas, entre os principais chefes de Estado. Mas assim, acho que a vocação do partido sempre foi muito mais industrialista, né? Mesmo que o PT não seja um herdeiro tradicional do trabalhismo PTBista, mas ele é muito nacional desenvolvimentista, né? Eu fiquei pensando sobre isso, até você trouxe a questão de não ter sido em Manaus, em Belém, e aí você mesmo traz na pauta, Guilherme, a questão do Helder Barbalho, o governador, o Wilson Lima é bem oposicionista ao PT, né? Ele teve toda a polêmica durante a Covid, então acho que a escolha também é uma forma de agradar um adversário de um partido importante, de uma família tradicional na política do norte do país, mas que o nacional desenvolvimentismo do PT tem um pouco esse aspecto. Acho que há um princípio, um eixo industrial sindical muito forte na administração do PT, até por todas as bases de fundação do partido, e o entendimento de que talvez os industriais possam estabilizar um sistema democrático, diferente de uma transição agrícola, onde a gente vai ter uma nova forma de sustentação de regime ainda não visto, pelo menos não nos últimos 70 anos, sei lá. E eu acho que a escolha do nacional-desenvolvimentismo também tem um aspecto meio fisiológico. Principalmente em obras de infraestrutura, você consegue agradar aliados em diferentes regiões onde o partido não tem tanta entrada. Então eu acho que a COP serve um pouco dessa forma, quer dizer, dá uma importância para o estado de um aliado, que até foi cogitado como vice do Lula para as eleições de 2026, acho que isso perdeu um pouco de força, mas ainda está no horizonte, e de um partido que, por mais que faça acenos em estados à oposição, ainda é muito mais alinhado com o PT, mesmo com todo o estresse do impeachment da Dilma, que é o MDB, né? Então, assim, eu acho que no final das contas, o nacional-desenvolvimentismo serve por princípio e serve para atuação política prática, fisiológica. E isso, obviamente, contrasta com uma agenda climática mais firme, que talvez hoje estaria mais alinhado, em termos práticos, a partidos sociais liberais, né? Pelo menos quem eu vejo com causas ambientais mais fortes no cenário internacional, geralmente são políticos que têm uma visão mais liberal na economia e aí vão incluir a agenda ambiental como parte de uma agenda de costumes ampliada, né? É engraçado a gente estar falando do PT, eu não tinha separado isso na pauta, mas me veio um insight. Aquele belo livro do Celso Rocha de Barros, uma das primeiras teses da história do PT, ele fala do partido que nasce numa década de 80, só que numa formação clássica de um partido, né? E aí, nesse sentido, o PT muitas vezes é um pouco conservador. A pensar na fundação do partido, a década de 80 é na mesma época em que a questão do meio ambiente começa a surgir no Brasil, com aquele pessoal que é exilado e volta. Então, o Fernando Gabeira, o Fredo Sirques, e que vão trazendo as pautas ambientais, e que inicialmente o Gabeira é do PT, mas ele não encontra espaço e vai para justamente esses partidos, não são liberais na economia, mas eles têm uma outra visão, uma coisa de new thing, uma esquerda mais liberal.
Então, eu acho que desde as origens do PT, o meio ambiente fica meio periférico. Aí você tem a Marina Silva, mas a Marina Silva não é do PT, já foi do PT, né? Eduardo Jorge, que também saiu. O próprio Eduardo Jorge. Então, esse pessoal do meio ambiente, ele não é vinculado ao PT. Ele entra ali no PT em algumas outras causas, e nem todos. Eduardo Jorge é rompido, não apoia o PT de maneira alguma. A Marina Silva está aqui entre nós, mas ela não é filiada ao PT. O Gabeira é um grande crítico. O Gabeira votou no Bolsonaro, inclusive. Dizem as más línguas, né? Eu reluto a acreditar, mas talvez seja o caso. Né? Mas, enfim, para dizer isso, que tá na formação do PT, né? Escantear o meio ambiente nesse sentido. Mas aí eu vou até um pouco além, é porque talvez a pauta ambiental, eu acho que ela era uma pauta brasileira, nesse sentido de soft power, até antes mesmo, antes da redemocratização, assim, se a gente pensar grandes obras de desenvolvimento de energia que a gente tem até hoje, né? A Itaipu tá aí para isso, né? Isso tudo era política da ditadura, tal, já tinha uma parada, proteger a Amazônia dos interesses externos, tal, era a forma de ambientalismo que o governo da época encontrava. E vamos lembrar da Rio 92, chefiada pelo Collor, tal, é importante ver. Acho que o Brasil, por ser esse país tropical, e isso aí virou uma agenda de Estado. Uma agenda não, né? Uma propaganda de Estado, mais do que uma propaganda de governo. É que eu acho que nos últimos anos, assim, no século XXI, talvez, a direita é que ficou muito anti-meio ambiente. Não é necessariamente que a esquerda absorveu mais ou menos, é que a direita se colocou contra. E aí por isso que fica essa coisa às vezes estranha, né? Por exemplo, o governo Bolsonaro foi muito criticado por questão dos Yanomamis ou desmatamento, enfim. Mas esses números não foram tão reduzidos assim no governo PT, alguns até pioraram. E aí você fala, pô, mas essa não era um dos motes, mas é porque acaba se tornando muito mais essa questão de soft power, de propaganda do Estado, do que de verdade políticas pensadas para isso. A gente fala do PT porque o PT está no governo hoje, mas isso vai para acho que todos os governos que já tiveram. É um problema estrutural, né, do Brasil. Enfim, tem desigualdade e desmatamento. São dois problemas que convergem nessa COP. Eu acho que a COP por si só fala muito disso, né? Da COP ser sediada em países da periferia, né? Eu acho que diz muito sobre desigualdade, desmatamento, sustentabilidade. E acho que, nesse sentido, a COP trouxe o grande desafio. Qual que era o grande desafio dessa COP? Fazer um evento climático sem os Estados Unidos. Os ambientalistas, e eu concordo em parte, dizem que o Biden só ganhou a eleição de 2020 por conta de um apoio à esquerda verde, que apoiou ele ao invés do Bernie, porque ele prometeu XPTO, e agora isso aí sumiu. Então o grande desafio dessa COP era tratar de sustentabilidade sem a principal economia do mundo. Buscou-se aqui alternativas à ausência, e acho que a principal figura nesse sentido nos Estados Unidos é o governador da Califórnia, que esteve aqui no Brasil e criticou mundos e fundos do Trump, mas a presença do governador, mais uma outra entrevista que eu li no Valor com a prefeita de Freetown, na Serra Leoa, mostram uma espécie de solução para esse desafio, embora não completamente, que é o papel das cidades e do Estado na COP30. A fala ela chama Aki Seward, a prefeita de Freetown, me encantei com a entrevista dela, e ela fala que os principais geradores de gases e CO2 são as cidades, são as grandes cidades, são as capitais. E ainda nessa questão de periferia do capitalismo, ela trata de um negócio importantíssimo para mim, que é aonde a conta chega primeiro, né? Nos Estados Unidos ou na Serra Leoa? O continente africano inteiro emite 4% das emissões. Mas é quem paga a conta maior. Então acho que esse debate era crucial na COP30 e acho que obteve certo sucesso também. Mas isso é o tipo de coisa, por exemplo, que o Brasil poderia e até deveria ser mais ativo e pioneiro, né, cara? Sim. Por exemplo, a gente sendo pioneiro da energia sustentável, etc e tal, e aí, pô, vai vir o ambientalista falar, não, mas a hidrelétrica destrói, não sei o quê. Destrói, mas veja bem, todo desenvolvimento humano destrói alguma coisa, né? Pois é. Também não dá pra viver um jainismo, esperar que isso vai acontecer. Porque é muito complicado para países, aquele discurso do Putin, tá ligado? É quando a Greta Thunberg explodiu no Natal, e aí ele falou, não, essa menina é muito boa, tal, mas esses países querem ter desenvolvimento industrial, querem ter consumo, querem ter isso, tal, você vai negar isso a eles. E realmente é difícil. As alternativas são o quê? A diminuição de produção e de consumo, tal, isso parece ser muito distante de acontecer. Pois é. E aí os países querem ter o seu desenvolvimento em base industrial, mas vai fazer como, tal. E o Brasil poderia desenvolver, como por exemplo, o nosso carro-chefe hoje, né, na redemocratização é o agro e etc e tal. A gente
gente não desenvolve, tipo, agroquímico, algo industrial, já pensando numa indústria futura, já verde, até nessa, né, que poderia entrar, a COP poderia ser em Manaus, que é a Zona Franca de Manaus, que é aquela fantasia, mas assim por diante. Ao mesmo tempo que a gente utiliza desse soft power, dessa propaganda, desse etc e tal, a gente faz muito pouco, né? De verdade, a gente propõe muito pouco, a gente faz muito pouco, a gente se coloca como cabeça de discussão muito pouco, assim. Acho que tem essa contradição muito forte, pelo menos interna no Brasil, e que a pauta ambiental não mobiliza eleitores, né? Quer dizer, você vai ter algumas dispersões de votos, assim, em grandes cidades, para vereadores e deputados estaduais, mas salvo isso, as intenções de voto da Marina Silva nos melhores desempenhos eleitorais dela não foram pelas pretensões ambientalistas dela, é que ela conseguia se apresentar num momento onde o momento de uma terceira via que ainda era possível, né? Que dividia votos no PT e do PSDB, mas a agenda ambiental era um item que se destacava entre uma candidatura que apresentava diferenças equidistantes e interessantes dos dois principais partidos políticos no Brasil no momento. Então, assim, é difícil você pensar numa transformação de base partidária no Brasil se esse movimento de conscientização ambiental não passar a ter mais materialidade entre os eleitores mesmo. Porque, claro, ele pode servir como um discurso importante para aproximar o Brasil desses fóruns internacionais e colocar o Brasil numa condição de protagonista, como ele é em alguns momentos sobre esses debates, mas a mobilização inteira, você vê a questão do apoio do Davi Alcolumbre à exploração da Foz Amazônica, que é a grande contradição da realização da COP, até pela proximidade. Assim, o PT não pensou duas vezes, entendendo a governabilidade, o apoio do Alcolumbre, presidente do Senado, como fundamental. Quer dizer, contemplar um aliado no seu estado local para a política do dia a dia, muito mais interessante politicamente, gera muito mais dividendos para o partido numa região onde ele já tem enfrentado dificuldades nas últimas eleições de furar a barreira de um eleitor bolsonarista, então está contemplando aí o Amapá e o Pará para tentar ter uma chance eleitoral nos dois estados, em todas as instâncias, e isso se sobrepõe, logicamente, ao PT pensar numa agenda ambiental mais integrada, como a gente tem falado aqui, porque os dividendos eleitorais são baixos, enquanto os dividendos eleitorais de você explorar petróleo ou construir uma ferrovia são muito maiores, né? Assim, você consegue ter materialidade, o eleitor se sente muito mais mobilizado. O que é muito triste, porque o debate ambiental, pelo que todos os ambientalistas colocam, deveria ser mais urgente na pauta da política cotidiana, né? Até por todos os efeitos reais que a gente tem sofrido. A gente percebe nas últimas décadas a mudança. Quer dizer, questões de aquecimento global e alteração climática antes ficavam no caderno de ciência dos jornais e hoje eles já ocupam tudo. Você vai falar de casos de dengue fora de época, você vai falar de chuvas no Rio Grande do Sul. O tornado agora lá. Exato. Você está falando de assuntos de cidades, de política cotidiana, que estão totalmente relacionados ao clima, mas essa preocupação ainda não chegou no eleitor. É difícil transformar esse inimigo invisível, entre aspas, numa preocupação que mobilize como segurança pública, economia, educação, que são pautas cotidianas e que encontram inimigos e podem encontrar adversários e críticos muito mais óbvios. E eu falei isso em programas anteriores, cara. A COP, eleitoralmente pensando, ela não teve vitórias e derrotas pra ninguém, assim. O governo não conseguiu emplacar nada que mobilizasse seu eleitor, ou pelo menos aquele que ficou interessado já é um eleitor mesmo, então não muda nada, enquanto a direita, enfim, os opositores tentaram ali levantar as polêmicas, né? Teve polêmicas mesmo, a questão lá dos aluguéis, a questão dos preços das coisas, as obras superfaturadas e demoradas, questões do Belém ter 1 milhão de problemas de urbanismo que não foram solucionados, assim por diante. Isso também não mudou nada, né? Nenhum eleitor mais à direita ficou engajado ou deixou de acreditar no governo Lula por causa disso. Mas é curioso como certas coisas se repetem, né? A desculpa que o Lula usou e que ninguém acreditou, que, não, nós vamos explorar lá o petróleo da Foz da Amazônia, que ele vai financiar a nossa transição verde, tal. Eu fiquei pensando, gente, a energia verde a gente já meio que usa, tal. Mas enfim, ninguém acreditou nisso, mas esse foi o mesmo discurso da Dilma na exploração do pré-sal, que o pré-sal ia ser o grande financiador, assim, na época as discussões eram um pouco diferentes, mas era justamente de transição verde também e tal. E dali, inclusive, desse discurso, inclusive, que sai daquele negócio de estocar vento, lembra que todo mundo brincava na época? Enfim, no final o pré-sal não existia porra nenhuma, ninguém vai falar sobre isso, e não financiou nada, né? Então, ficou uma coisa, acho que na onda do que o Lucas falou, é muito triste mesmo, porque assim, política ambiental virou prática de países já desenvolvidos, países com indústria desenvolvida, que você não precisa mais criar, né? Você cria menos, né? Uma das coisas que eu trouxe aqui na pauta foi uma proposta de uma economista Nobel de Economia, que é Esther Duflo. É ela que sugere de taxar grandes fortunas e do combate à pobreza vem através disso, que é uma relação com o clima, sobretudo. E nessa COP ela sugeriu um programa de transferência de renda, que é o Pix do Clima. Por exemplo, para evitar as catástrofes no continente africano, como eu disse, ou no continente asiático.
Os grandes países, grandes líderes, que inclusive estavam na COP, né? A rainha da Dinamarca colocando a mão no açaí, podia estar vendo Tô sendo meio moralista aqui, né? Mas a rainha podia ter assistido a palestra da Esther Duflo, desse Pix do clima, né? De você financiar o combate às catástrofes ambientais. Mas é isso, é um sonho muito distante de uma humanidade que preza por isso, né? No fim das contas, a COP vira uma utopia. Ainda que os países africanos do Sahel, né, o Saara estava avançando ali por causa de mudança climática, etc e tal, então eles fizeram aquela muralha verde, né, que ainda está em produção lá tal. Isso é um exemplo de cooperação internacional, financiada inclusive por outros países que não só aqueles, e que tem sido bem sucedida. Claro, ainda não foi encerrada e parece que é um trabalho contínuo, etc e tal, mas é um exemplo de possibilidade, né. Agora, é isso, né, enquanto o Brasil e outros países assinaram aquele pacto lá de não desmatamento e reflorestamento de florestas tropicais, a China virou e falou, olha meu amigo, ou os caras pagam, eu não faço nada, né? E aí a China também já não tá mais na posição do ou os caras pagam, né? Ela já é ela quem tem que pagar as coisas também. De fato.